Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui hoje, mais uma vez ouvindo o Love the Problem com a gente, o nosso videocast aqui da K21, e hoje com a presença de dois amigos, né? Dois companheiros já de mais de 10 anos de jornada aqui, dois mentores, mentorados, amigos, sei lá, vamos botar aqui as qualificações, são poucas para descrever. Hoje comigo no episódio, Rodrigo Toledo, Marcos Garrido, dá um oizinho aí galera. E aí, beleza? Correto. Então vamos lá. O assunto de hoje é um assunto, não vou dizer que seja novo, mas com certeza é polêmico. E a gente vai falar hoje sobre escala, sobre o que é escalar, sobre quando faz sentido, quando não faz sentido. Mas vamos começar pelo começo? Garrido, Toledo, o que é isso de escalar? O que significa escalar para vocês? Traz algum conjunto de definições aí. Aliás, tem treta até na definição do que é escalar. Vamos explorar um pouquinho sobre isso aqui? O que é escalar para vocês aqui? O que parece como definição? Cara, quando eu falo sobre escalar, né, assim, me perguntam sobre escalar, eu já pergunto em qual dimensão estamos falando. Acho que a gente pode excluir, inclusive, talvez até desse episódio, o escalar, tipo um produto que seja escalável. Tá? Ele é um assunto interessante, mas eu estou entendendo que não é nem o nosso propósito aqui. O produto ser exponencial, maneiríssimo, mas normalmente, né, quando a gente fala assim, escalar agilidade, a gente está falando de, num primeiro momento que pergunta, é multiplicar o número de times. Mas é só essa dimensão? É multiplicar o número de times? Ou estamos falando de fazer com que a mentalidade ágil, a cultura se espalhe dentro da empresa? Ou estamos falando, dentro de um produto, a gente escalar, né, o que se entende de ágil naquele produto. Então, tem pelo menos 3 dimensões diferentes que a gente pode tratar desse assunto aqui. Então, para buscar um pouquinho de definição, assim. Eu curto pensar no seguinte, engraçado, eu ia falar a mesma coisa sobre diferentes dimensões, então vou complementar o que você disse, porque, na verdade, quando as pessoas falam em escalar, eu tenho a sensação de que as pessoas estão naturalmente imaginando o cenário de, então vamos levar a agilidade para todos os cantos da empresa. Só que aí nascem algumas disfunções, como por exemplo o tal do tombamento. Então vamos fazer tudo ao mesmo tempo. E aí as coisas começam a não dar certo. E aí as pessoas passam a olhar para a escala como a coisa mais complexa do mundo, porque a gente acabou fazendo também de um jeito que não funciona legal. E aí é interessante porque, por exemplo, se eu tenho um negócio e nesse negócio eu tenho vários produtos ou serviços diferentes que eu ofereço, escalar não necessariamente significa todo mundo caminhar para o mesmo jeito de pensar ao mesmo tempo. Mas eu posso ter, de repente, o jeito de escolher um produto ou um fluxo de valor e esse eu vou otimizar ponta a ponta, só que para fazer isso eu preciso fazer com que todo mundo esteja trabalhando em sintonia, trabalhando a partir dos mesmos valores e princípios e tal, e aí eu levo agilidade para todo o fluxo. Então tem várias maneiras diferentes de fazer isso, tem várias maneiras diferentes de abordar o assunto, e talvez por isso que ele seja tão polêmico, CFC, porque é um assunto que ele não tem começo, meio e fim. Depende muito do que você quer resolver, de qual problema que você está tentando resolver, e depende muito da cultura da organização e do que a pessoa que está trazendo o tema entende sobre o que é escalar naquele momento, naquele contexto, naquela situação ali. Perfeito. Acho que, voltando um pouco na nossa base aqui, K21, né, coisa que a gente já fala há muito tempo, e os 4 domínios, achei legal, tanto você quanto o Toledo, Garrido e Toledo, falaram um pouquinho sobre a questão do produto ou de negócio, certo? Quando a gente está falando de produto, normalmente a gente está falando de um tipo de negócio que a empresa tem, e é disso que a gente está falando de escalar, é de lidar melhor com um produto, ou vários produtos, ou um tipo de produto e serviço. Então, bacana. De fato, eu corroboro com... Queria botar zoom aqui numa coisa que vocês falaram. Muita gente acaba tratando o tema escala muito pela perspectiva de processo, de organizacional, de como é que eu faço rollout disso e eu crio caixinhas que eu consigo enxergar tudo funcionando dentro de um template standardizado, digamos assim, né? E aqui já tem uma primeira, eu acho que, equilíbrio no mínimo que você tem que fazer. Eu consigo empatizar e entender com quem quer standardizar a sua empresa, porque afinal de contas, é no mínimo mais fácil você entender as relações e desdobramentos que acontecem. Mas será que isso está conversando com o negócio, com a necessidade de negócio, o momento de negócio da sua empresa? Será que está se olhando o lado cultural? E aí vamos combinar aqui, tem uma parte, nós que já estamos aqui há algum tempo falando de produto, de agilidade no mercado, tem uma parte que a gente abandonou, foi a parte técnica, certo? Dentro do contexto de mercado. A gente andou muito para trás em
não avançar com práticas de engenharia de software são básicas, mas que impedem a agilidade. Então, só retomando um pouquinho lá da nossa origem, dos 4 domínios, é uma coisa que a gente sempre fala, e até essa própria análise pode ser válida. Você quer escalar o quê? Em qual momento que você está agora? Às vezes você nem discutiu ainda sobre o negócio, a necessidade do negócio do produto, e você já está discutindo como você vai rolloutar times, né? Como você vai tombar times. Pode ser a discussão errada para o momento, né? Boa, galera, boa. E tem um ponto interessante que é a consequência natural de você escalar aquilo que você tem hoje é você acabar aumentando a complexidade daquilo que você já tinha, né? É que nem pegar a Torre de Pisa, por exemplo, tá lá inclinadinha, e você botar mais 10 andares nela. Se você não acerta a fundação primeiro, não adianta escalar. Você vai escalar o problema. Você vai fazer aquela complexidade que você tinha ficar ainda pior. Então é interessante que tem aquela frase do Craig Larman, né? Que é desescalar, que é o objetivo, que talvez o que ela tente trazer ali como conceito seja simplesmente a ideia de vamos tentar entender qual o problema que a gente quer resolver primeiro, vamos estruturar a coisa de um jeito legal, agora que a gente conseguiu simplificar a nossa forma de trabalhar, agora dá para fazer com que isso escale. E essa discussão ainda se encaixa nas dimensões que o Toledo trouxe. Eu posso fazer isso para um fluxo de valor, eu posso fazer isso para um produto, eu posso fazer isso para um departamento, eu posso fazer isso para uma BU da empresa. Então dá para fazer de várias maneiras diferentes, mas acho que o fundamental é evitar a ideia de construir em cima do que você já tem. Porque se você faz isso, você pode estar, na verdade, só sedimentando aqueles problemas que já existiam e eles vão ficar lá para sempre. Toledo, você vira e mexe e discute sobre alguns modelos de escala, sobre alguns modelos... Tem sigla, inclusive, para isso. Como é que é? Fala um pouquinho, explorar um pouquinho aqui. Talvez só para não perder já que vocês trouxeram os 4 domínios aí, é algo que a gente criou lá atrás, há 12 anos atrás, e até hoje permanece. A gente fala, né, que quando a gente está fazendo uma transformação, os 4 domínios têm que andar, que é um bichinho de 4 patas, né? Então, isso, claro, que cabe para escalar. Então, essa Torre de Pisa, né, que eu adorei a analogia do Garrido, mais uma dele que eu vou absorver para usar, ela tem que ser olhada sob a perspectiva dos 4 domínios. Porque eu tentando escalar mais o lado técnico, por exemplo, que você falou, né, que continua sendo o mais esquecido, não tá bom, a Torre de Pisa. Se eu tentar escalar, mas eu ainda tô com uma cultura de comando e controle, também vai dar errado. É a Torre de Pisa. Se eu tentar escalar, mas eu ainda não tenho um olhar sobre o negócio, né? Ou seja, não é um negócio, né? Eu estou orientado a projetos e não a resultados, eu estou orientado a entregas e não a resultados, a valor, Torre de Pisa. Ou seja, para cada um dos 4 domínios, você tem que olhar se a coisa não está torta antes de escalar. Só na linha de coisas curiosas aí, Toledo, esses dias eu ouvi o produto aqui da empresa ele é biodegradável. Como é que é o negócio? Oi, produto biodegradável? É que de 2 em 2 anos a gente refaz ele do zero, porque a gente não cuida do lado técnico. Biodegradável, joga fora e faz de novo. É isso, né? É uma instanciação de um lado técnico não cuidado. Mas vamos lá, Toledo, voltando. Aí, acho que assim, tem uma coisa bem interessante talvez para falar aqui, que isso me ajudou desde o início, né? Acho que eu comecei a fazer consultoria até um pouquinho antes da K21 existir, né? Tem uns 15 anos, assim. Quando eu comecei a me deparar, né, com as primeiras lá no início era, né, consultoria para fazer um time aqui, 2 times ali, outro. Quando eu comecei a me deparar com a coisa de dúzia de times e tal, eu trouxe um valor. Eu acho que ele não é valor, é uma prática, é valor, prática lá do XP, é valor, princípios e práticas, um princípio do XP que é da autossemelhança. Cara, esse princípio me norteia até hoje, que é o seguinte: coisas que valem para um time, dadas as devidas proporções, você consegue aplicar para múltiplos times. Então, por exemplo, eu tenho um problema de colaboração dentro de um time. Que tipos de ferramentas eu uso para fazer colaboração dentro de um time? Quando comecei a me deparar com problemas de colaboração entre times, cara, eu vou usar os mesmos tipos de ferramentas aqui. Então, por exemplo, a gente faz pair programming. Então, faz o seguinte, vamos fazer um pair teams. Sprint que vem, o time 9 e o time 11, vocês vão trabalhar como se fosse um time só. E aí a gente vai fazendo a colaboração. Então, isso aqui, acho que é uma dica que vale para qualquer um, é sempre pensar na autossemelhança. A autossemelhança, né, o símbolo da autossemelhança lá é aquela coisa do fractal, né? Que o fractal em múltiplas dimensões, ele tá sempre aparece tal como ele na dimensão maior, né? Então você vai no detalhe, a mesma coisa funciona para quando a gente está escalando. Então, acho que isso é uma coisa que me ajudou demais na adoção. E você perguntou sobre modelos de escala, e aí eu vou trazer, partindo desse princípio de autossemelhança, que é o seguinte: quando a gente trabalha com um time, e quem conhece a K21 e a Nauer já há um tempo, sabe que a gente não é fã de uma única técnica, ou de um único modelo, ou de um único método.
a gente entende essas coisas como se fossem né, um cinto de utilidades e que a gente vai acionando ali. Princípio da autossemelhança, a mesma coisa quando escalar. Eu não vou falar assim, temos que fazer o método tal, temos que usar o modelo tal de escalar. Cara, eu vou olhar os modelos que existem e vou ver o que eles têm de melhor para a gente poder fazer. Para qual o resultado que você está buscando, certo? Inclusive, de qual dimensão, qual domínio, perfeito. Perfeito. Sim. Isso, qual é a próxima dor que eu quero resolver. E o problema de pensar em qual modelo que eu vou adotar e você adotar o modelo exatamente como ele foi desenhado, é que, na verdade, você tem que se adequar ao modelo, né? E isso pode ser complicado em vários cenários diferentes. A taxa de mudança ou o volume de mudança pode ser gigantesco para você conseguir se adequar a um determinado modelo pré-existente. Por isso que eu gosto muito de pensar soluções. Eu brinco, inclusive, CFC, que para mim, modelo de escala é igual aparelho ortodôntico. Cada um tem que ter o seu, porque cada empresa é diferente. Você tem a arcada dentária aqui que é diferente dos outros. Então, eu vou construir o nosso jeito de fazer em cima de coisas que eu conheço, de problemas que eu quero resolver, de inspirações em coisas existentes. Mas o super ultra amarrado, para mim, ele, na verdade, ele torna impossível você escalar para resolver os problemas que você tem. Então, eu gosto muito dessa ideia do Toledo, e aí queria só adicionar uma coisa ao que o Toledo disse. Quando eu li o livro do Toledo com o Avelino lá, o Castelo de Mentiras, aliás, Boa. tá aqui o livro, eu fiquei pensando o seguinte, tinha que ter o Castelo de Mentiras da escala, né? Que aí a gente... como é que eu escalo o castelo? Não, vamos fazer mais 5 andares no castelo. Não, mas peraí, mas tem que acertar aqui embaixo primeiro. Eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu acho que eu nunca falei isso pro Toledo. Porque, no fundo, quando eu falei da gente acertar a fundação da Torre de Pisa aqui, era a gente se livrar do que ele escreveu aqui, dos problemas, das disfunções que estão escritas no livro. Porque aí você acertou a base e agora você pode crescer. Só que o próprio jeito de escalar também é cheio de disfunções. Então, eu tenho que acertar a base e tenho que acertar o jeito de fazer. São duas dimensões diferentes que você tem que tomar muito cuidado para você não cair no engessei demais, agora nada funciona. Né? Eu quero fazer um check aqui, uma ficha que me caiu enquanto a gente falava, ou um insight que eu tive, tá? Você que tá ouvindo, que nasceu depois dos anos 2000 e não sabe o que é ficha, pode ser um insight, tá tudo bem? Mas a ficha que me caiu aqui é o seguinte, faz sentido antes da gente discutir escala, discutir qual é a estratégia de transformação que a gente tá buscando alcançar, né? Que alavanca a gente tá buscando mexer aqui. E aí os 4 domínios, inclusive, é um bom frame, a gente sempre usa em cima disso. Uma vez isso discutido, que caminho a gente quer seguir, que alavanca a gente está querendo mexer, aí sim, cara, quais são as melhores soluções? Vamos olhar pro cardápio, certo, Toledo? Aqui, para que caminhos talvez tocar. Eu não quero perder, Toledo, por isso que eu vou insistir aqui, naquele teu modelo, naquela tua sigla, Isso. Porque eu acho que ela de alguma forma também ajuda a tangibilizar alguns dos caminhos aqui, e daqui a pouquinho, você que tá ouvindo, a gente vai falar de ferramenta também, e tem polêmica sobre ferramentas, mas segura aí. Vamos lá, Toledo, primeiro um pouquinho sobre as letrinhas aí da sigla. Uma das coisas que a gente quer fazer, e aí é legal, de novo, o princípio da autossemelhança, né? Porque a gente quer ter times, né? Pensando aqui num time só primeiro, eu quero ter times multidisciplinares, show, né? Ou seja, não preciso ter todas cada pessoa responsável por uma disciplina, eu tenho que ter todos os conhecimentos ali dentro. O que nos leva a profissionais do tipo T serem mais importantes que profissionais do tipo I. I é aquele especialista numa coisa só, e o T é o que entende de vários assuntos além da sua especialidade. Agora vamos escalar. O que a gente acaba observando dentro das empresas, quando a gente chega com as empresas com vários times, e eu vou insistir na palavra time, porque eu vou evitar a palavra squad, mas se você quiser usar squad, pode usar à vontade. Eu odeio usar o termo squad e tenho o meu LinkedIn lá, o post com 320 mil views, eu explicando por que eu odeio usar a squad, né? Pois quem quiser, confere lá. Mas a gente espera, com esses múltiplos times, a mesma coisa. E o que a gente está vendo é que os times estão se especializando. Então, o mesmo problema que eu tinha dentro de um único time, que é ter um monte de especialista, eu começo a ter times que são muito especializados. Como é que a gente quebra isso? Então, existe uma coisa que a gente chama de, né, do AAA, né, os 3 A's, né, para fugir do AAA lá dos testes, né, do Arrange, Act, Assert lá, mas são os 3 A's para você expandir a atuação de um time. Quando você vê que um time está restrito, normalmente ou falta de aprendizado, tipo assim, o time está com muitas dependências externas. Eu acho que também é legal falar sobre isso aqui, tá? O maior problema, no fundo, organizacional, dentro do domínio da organização, em escalar, está em dependências.
Que geram filas, né, no final do dia. Geram as filas gigantescas e que fazem com que o seu lead time seja enorme e você deixa de ser ágil, no final das contas. Quanto mais dependências você tem, e essa é uma das críticas, inclusive, quando chegar lá nas polêmicas, né, que eu vejo que algumas técnicas de escalar querem antecipar o problema de dependências, ao invés de resolver o problema de dependências. Então, como é que você resolve o problema de dependências? É você criando mais autonomia para esses times. Então, já é um dos 3 A's. Vamos lá. O time depende de... esse aqui a gente depende de um outro time. Mas por que você depende? Vocês não sabem fazer aquilo? Não, a gente não sabe. Então, é aprendizado que está faltando. Esse aprendizado pode ser na forma até de trazer uma outra pessoa, é o conhecimento que está faltando ali naquele time. Às vezes, é uma outra coisa. A gente depende do outro time, mas você não sabe fazer? Não, a gente sabe. Mas por que você não faz? Não, a gente não está autorizado a mexer. Então, vamos catar essa autorização. O que está faltando para vocês estarem autorizados? Não, que não confiam em vocês? Pô, então, que a gente está contratando mal profissionais? Eu não confio no cara que eu contratei? Né? Porque está mexendo no código do outro. Pô, mas o código dos caras é tão ruim assim que se você mexer, derruba. Então, tá faltando testes automatizados, está faltando uma parte técnica aqui, com um robô de integração contínua, etc. E o terceiro, né? Então, eu falei, aprendizado, autonomia, e às vezes é falta de automação. É um negócio, eu dependo do outro, mas isso que você depende do outro, que o outro vai fazer, não é uma coisa que poderia ser automatizada, e aí você não ter essa dependência. Então são os 3 A's para você expandir a capacidade daquele time, tal como a gente quer expandir a capacidade das pessoas dentro de um time só. Seria correto, e aí eu estou tentando fazer um paralelo explícito aqui, usando uma analogia que a comunidade Flat Levels, comunidade Kanban usa, e esse tipo de abordagem aqui a gente estaria falando, então, que, usando a analogia de time, a gente está horizontalmente expandindo fronteiras aqui, mas também, possivelmente, verticalmente. Porque o horizontal seria você poder tocar mais ponta a ponta o teu produto, o teu serviço aqui e entregar ele. Ou seja, diminuindo dependências e as filas. Mas também, por que não vertical? Porque você estava falando de autonomia e pode ser sobre priorização, pode ser sobre mudar um processo organizacional, porque hoje implica de não poder fazer, certo, Toledo? Aqui faz sentido isso para vocês, galera? Isso, a gente quando explica, né, o LESS, sem querer antecipar das formas de escalar, que é o Large Scale Scrum, a gente gosta de fazer esse desenho de forma bidimensional, né? Os times, e a gente tem como, né, inclusive nas nossas consultorias a gente faz isso, a gente pega lá, tem esses 20 times aqui, tá, mas vamos desenhar qual é a atuação deles. São 2 dimensões, uma dimensão técnica e outra dimensão em termos de negócio. Então, às vezes os times estão limitados tecnicamente, que normalmente é a primeira coisa que a gente pensa. Mas muitas vezes estão limitados também na dimensão de negócio. Eles não têm autonomia numa decisão, eles pegam só um pedaço do backlog ou só um determinado assunto, né? E aí você volta a ter o problema de dependência. Então, de fato, você tem razão, são 2 dimensões que a gente quer expandir a atuação dos times. Tem um ponto interessante aqui, Toledo falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Para mim, multidisciplinaridade é a ausência de dependência externa, indo em linha com o que o Toledo falou. Então, para mim, assim, não, é que aqui a gente tem um time multidisciplinar. Beleza, então eu tô assumindo que a gente não depende de ninguém e esse time consegue gerar valor ponta a ponta, fala com o cliente diretamente, é um time cujo propósito é resolver o problema do cliente e não passar bastão pro time do lado. Mas, aliás, tem um livro muito legal sobre isso, vou aproveitar e recomendar aqui, Range, porque generalistas triunfam no mundo especializado. Ele fala sobre multi-especialistas, do David Eppenstein. E aí, o negócio interessante aqui é o seguinte, quando você pensa em multidisciplinaridade, da onde veio esse excesso de silo que a gente tem na organização? E eu fiquei refletindo sobre isso por bastante tempo e eu cheguei à conclusão, obviamente posso estar 100% errado, não sei o que vocês acham, mas eu cheguei à conclusão de que essa história dos silos nasceu porque a gente, no começo, na Revolução Industrial, etc., a gente passou a olhar para as pessoas e pensar na taxa de ocupação das pessoas. Como é que eu maximizo a taxa de ocupação das pessoas? É colocando as pessoas que têm o mesmo tipo de habilidade juntas. E aí nasceram os departamentos das empresas. Então, você entende de grana? Então fica aqui no negócio que a gente vai chamar de financeiro. Você entende de pessoa? Fica aqui no lugar que a gente vai chamar de RH. E assim a gente começou a estruturar e separar as pessoas por tipo de habilidade ou agrupá-las por tipo de habilidade. E a gente tentou fazer isso ser o mais eficiente possível, criando uma infinidade de filas que fazem com que as pessoas estejam de fato ocupadas, mas o sistema organizacional como um todo é pouquíssimo produtivo. E como as empresas cresceram absurdamente no último século, cara, a gente escalou a Torre de Pisa que estava mais torta ainda. E a coisa ficou uma loucura. Então eu acho muito interessante esse conceito de multidisciplinaridade, mas eu acho que a origem de todos os problemas que a gente está discutindo aqui, ela está em crenças de gestão mesmo, em modelo mental de gestão, que é o que a gente precisa mexer nas organizações que a gente passa. Com trade-offs
conscientes, né, Garrido? Eu acho que uma coisa que você puxou aqui, porque quem está nos ouvindo, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem nível time ali, bem... Imagina que você tem uma pessoa de dados, uma pessoa que está trabalhando ali na análise de dados, e, cara, eu não tenho, ou uma pessoa até de financeiro, que seja, e eu não tenho uma pessoa dessa para cada time, certo? Do ponto de vista financeiro, eu não consigo nem colocar isso, cara, a conta não fecha. Se eu for botar isso, uma para cada time. Então, é óbvio que algum nível de eficiência e algum nível de trade-off vai ser feito nesse design e nessa escala. Acho que o grande ponto existe um modelo que é super eficiente para a conta do financeiro fechar. E existe um modelo que é mais eficiente para o fluxo fluir, para o trabalho fluir. Vamos chamar assim, né? E eu acho que essa é uma das discussões de escala que às vezes vem pouco para a mesa, porque a gente fica tão focado no processual, nas discussões que a gente vê no mercado, que a gente fala pouco sobre esse nível de trade-off entre, cara, vale talvez investir um pouco mais para ter um maior número, uma maior multidisciplinaridade, ou seja, eu tô aumentando meu custo fixo talvez, certo? Se fosse numa lógica bem financista aqui, porém, cara, isso vai melhorar muito a vazão, muito fluxo, muito menos dependência, muito menos fila. E aqui é o sweet spot, né? Que é difícil. Esse é o trabalho orgânico ali que a gente tem que, acho que, voltando no princípio da autossemelhança. Como é que eu faço esse tuning entre gastar mais de maneira consciente no multidisciplinar versus não também sair gastando à toa? E aí, quero já trazer aqui um ranço bem no CPF aqui. Quantas vezes a gente passou em transformações como consultor, que a gente olha aquele modelo de vamos sair criando um monte de produto, um monte de PO, um monte de diga aqui o cargo que você quiser agora, que foi criado por causa dessa transformação. E essa discussão do trade-off nem foi feito porque o modelo mandou, porque o ágil mandou. Essa eu já ouvi muito na minha vida. Porque senão eu não sou produteiro, eu não sou uma organização de produto se eu não tiver 5 layers de time de produto. Acho que esse é um insight importante de trazer aqui, né? Qual é o trade-off consciente no modelo de escala que tá sendo discutido aqui? Essa é uma decisão econômica, né? Então, e é uma pergunta simples que a gente tem que fazer, só que a gente não faz para o modelo como um todo, a gente faz para cada tipo de habilidade ou para cada problema que a gente quer resolver. Que é o seguinte: quanto custa ter um designer em cada time? Essa é a única pergunta que eu vejo as pessoas fazendo, quando na verdade a próxima pergunta deveria ser: e quanto custa não ter? E aí você toma uma decisão baseada no resultado das duas perguntas, é uma decisão econômica. Então, só que não é para todas as habilidades, é para cada uma delas eu vou tentar entender. Não, e para esse aqui eu preciso do trade-off, eu não consigo ter essa estrutura dentro do ideal. Eu sei qual é o ideal, mas eu não consigo chegar lá. E a resposta não é única para cada produto, né? Não é. Porque o designer, talvez, no time de aquisição, onboarding do produto, é completamente diferente do que eu tô perdendo, do que talvez seja, sei lá, do time que cuida de algum processo interno de pagamento, por exemplo. É absolutamente contextual e ela precisa ser feita. Só que não adianta fazer só a primeira, que é o quanto custa. Você tem que fazer a segunda. E quanto custa não ter? O que eu perco por não ter? E aí você paga pra não perder? E aí vamos bancar essa? Não, essa não vai dar pra bancar. Não, então tudo bem, beleza, não tem problema nenhum. É isso, mas são decisões que têm que ser conscientes e não baseadas no modelo. Acho que tem uma pergunta legal para fazer para o CFC, porque a gente viu ao longo desses anos aí, né, com mais de décadas ajudando empresas, que no início a gente chegava para ajudar a escalar e hoje a gente está esbarrando com várias empresas que pegaram a Torre de Pisa lá e já escalaram no problema. E aí, CFC, o que você tem visto mais recorrente? Qual é normalmente o seu primeiro passo, né, quando você chega aí, né, você que já fez consultorias em grandes bancos e tal, e as coisas estão tudo tortas, né? Qual é a primeira coisa que você desfaz ou que você faz, né, para não fazer rollback, faz roll forward, né? Então, como é que tem sido isso? Agora que você está encarando cada vez mais clientes que já escalaram de um jeito errado, entendeu? Começando pelo começo, né, que vamos olhar os últimos 2 ou 3 anos de cenário econômico. O que aconteceu no mundo? O dinheiro ficou mais caro, eu preciso fazer com menos gente, menos custo, a pressão financista, aí Garrido conectando aqui com o que você falou agora há pouco, ela veio. Então, um lado da pergunta, ele sempre esteve vivo, mas agora mais do que nunca, porque a gente saiu daquele momento nas empresas de expansão desenfreada, de investimento em novos produtos, novos serviços, novos times, como por consequência, para um momento de, opa, dinheiro está caro, taxa de juros alta, vamos aqui, como é que a gente faz mais com menos? Essa é a tônica dos últimos 2 ou 3 anos, fazer mais com menos. Aí na hora que vem essa pergunta, e no modelo de escala, o que está acontecendo? Uma boa parte dos cargos contratados, cara, está sendo ripado, digamos assim, está sendo destruído, layoffs e afins acontecendo. Por quê? Porque a conta não está fechando.
Então o lado financeiro, e é duro, gente, porque a gente está falando de emprego de pessoas aqui, certo? Mas o lado financeiro, a conta não está fechando. Está se buscando uma maior taxa de eficiência financeira na coisa. Só que aí voltamos na taxa de eficiência de fluxo. O que está acontecendo? Como é que está o fluxo? Melhorou o lead time ou não? Algumas melhorias aconteceram. Em muitos dos clientes que a gente passa, o lead time, há 3 anos atrás, era 200 dias, 200 cacetada dias, hoje é 120. Só que para a conta fechar, e aí, usando aqui a analogia que o Garrido trouxe, para a conta fechar, não era para estar 120 dias, porque 120 dias ainda é um lixo de lead time para o contexto de alguns negócios. Para outros, né, se você tiver um contexto industrial, por exemplo, 120 dias talvez já seja maravilhoso de lançar uma nova versão de um produto físico. Mas falando de produto digital, 120 dias, imagina 120 dias para o seu app ser atualizado. Tipo, porra, desculpa, né? Esquece, um lixo. Eu, como cliente, vou achar um lixo esse app. Então, o que está acontecendo? A conta não está fechando, porque 120 dias ainda é muito lento e muito caro. Esses times não estão fazendo o que prometeram. E tome redesign de novo. Só que, de novo, e aí isso é uma coisa que a gente tem consertado em alguns clientes, que a gente tem falado, voltando à base dos 4 domínios. Qual é o problema de negócio que eu quero resolver antes de discutir estrutura? A gente tem uma tendência mercadológica, tem um dos nossos clientes que até ele se autoproclama um banco de engenheiros. Não, a gente aqui é um banco de engenheiros, então a gente gosta sempre de desenhar o processo como um todo, de como vai ser perfeito, e a gente vai para as contas econômicas e etc e tal. PowerPoint aceita qualquer coisa, certo? O grande lance é, qual é o problema de negócio que eu quero resolver com essa transformação que eu estou fazendo? Esse downsizing não deixa de ser uma transformação. A gente está falando de eu quero ser mais eficiente economicamente? Ótimo. O que você pode perder, o que você não pode perder? Lead time, eu posso piorar? Não posso. Então... Cara, quais são as restrições de negócio? O cliente está tudo bem com o cliente não receber app no lead time e tal? Eu preciso montar bem qual é o frame de olhar de negócio que eu preciso para aí eu ter as outras discussões. A gente hoje discute complexidade, a gente discute escala, a gente discute estrutura principalmente, e esse é um cenário muito comum, e as pessoas passam meses desenhando a estrutura, meses tentando validar toda a análise prévia. Aí quando você vai e bota no ar, adivinha. Como diz o filósofo Mike Tyson, qualquer plano, na hora que você vai, né, começa a luta, o plano vai por água abaixo na hora que você toma o primeiro soco na cara. E a coisa não tá funcionando. E aí cai-se nessa entropia. Eu acho que a primeira dica, então, é bota o domínio de negócio na frente para o que eu tô precisando alcançar. O que não está sendo alcançado. Aqui agora a gente começa a discutir estrutura. Isso, inclusive, vai habilitar a discussão de trade-off mais consciente. Se análise de dados, para usar o exemplo que eu usei agora há pouco, é um negócio fundamental para a sua empresa nesse momento, cuidado com tentar gerar uma super eficiência nos analistas de dados, porque isso vai dar um tiro no seu pé. Talvez esse seja uma capacidade super importante para sua empresa nesse momento e que a gente está, por causa da economia financeira, abrindo mão, e isso vai custar muito mais caro depois, em termos de receita que eu não trouxe, por exemplo. Olha que interessante, né? Você trouxe um negócio aqui, eu tô refletindo aqui enquanto você fala, porque por um lado a conta não fecha, por outro lado o lead time está longe do ideal. Mas para fazer a conta fechar, eu vou piorar o lead time. Então a gente está num pós-pandemia, numa economia global que está com um desafio que talvez a gente não veja há muitos e muitas décadas, talvez, não sei. Porque o que está acontecendo é que, vou usar uma expressão das antigas aqui, o recrudescimento do mercado está fazendo com que o lead time só piore e que a questão financeira fique mais crítica. O resultado disso é, as empresas não sabem o que fazer. Elas não sabem para onde ir. Eu não posso contratar, vou ter que fazer o contrário, porque a conta não fecha e o lead time vai piorar e eu vou perder meu cliente. Pô, vou sumir, vou desaparecer. Então é um cenário muito difícil. Tem uma coisa engraçada, Garrido, que como se criou uma série de camadas, leis, controles, etc., para alguns, o modelo de escala que tinha sido aplicado nos últimos anos ficou também tão complexo que a volta às origens, ou a volta, digamos assim, a um time menor, a um conjunto menos burocratizado de coisas, até gerou um efeito melhor de primeiro momento. Mas ainda está under capacity. E aí isso não vai ser... Então, a gente tem visto muito no mercado que esse movimento de economia, ele foi, digamos assim, guiado pelo CFO, ou pela CFO aqui no primeiro momento, e agora está se voltando a, peraí, mas se for só no olhar financeiro... Exatamente. Aí a conta também não está fechando. Foi importante ali por algum momento inicial e etc. Então a gente está voltando para uma questão a discutir os conceitos mais básicos, discutir qual é o resultado buscado de maneira mais consciente. Acho que faz parte daqueles ajustes, infelizmente, meio sanfona que o mercado faz, assim, aperta demais, expande demais. Eu tenho uma hipótese de que a gente vai levar uns próximos anos, e é uma coisa que boa parte de nós, dentro do contexto de produtos digitais, não tinha vivido ainda, que é um contexto mais de maior racionalidade econômica. A gente viveu uma expansão absurda nos últimos 15, 20 anos.
Nos últimos 2 ou 3, a gente está num contexto que, cara, tem que dar resultado. Não é só mais um mundo de promessas e de que um dia vai dar. E aí isso também vale para o modelo de escala que está sendo praticado. Tá dando resultado? Se não, cara, desculpa. Um abraço. Não vamos rodar, não vamos escalar, não é isso. Não é o modelo que vai ficar. Eu queria resgatar só um negócio para não ficar muito distante que o CFC falou, que é estabelecer as métricas antes de fazer um movimento. Então, vamos escalar. Por quê? Aliás, fica a dica do Fit for Purpose, tá? Normalmente o Fit for Purpose nos ajuda a gente a decidir, né, quais são essas métricas. Mas a gente estabelece essas métricas. Estão falando aqui de lead time, é redução de lead time, é satisfação do cliente, é ganho, é economia, né? Normalmente não é uma métrica só. A gente vai medir algumas coisas. A gente tem esse painel enxuto também, não é para medir 150 coisas. Qual é esse painel enxuto que a gente vai olhar para aí a gente fazer um movimento? Ou de escalar, ou, né, que foi na minha pergunta original lá, de corrigir a escala, que já escalaram errado, tá? Então, isso aqui, ó, essa métrica não pode piorar, essa aqui é a que tem que melhorar, essa aqui a gente espera um resultado daqui a 2, 3 meses já ser refletido nisso aqui, então, e é olhar para esse painel. E aí volta o princípio da autossemelhança, porque para quem gosta de tecnologia, né, ou quem é de background de dev, é a mesma coisa fazer o TDD. Eu crio primeiro o teste para depois fazer o desenvolvimento. Ou para quem gosta mais da área industrial, estão falando do sistema puxado. Eu só movimento em cima daquilo que me puxa, que me guia. Então, isso tudo, né, volta para pontos e são contraintuitivos. Porque as pessoas ficam apaixonadas pela solução. Elas se apaixonam pela solução. Por que a gente vê isso, né, CFC? Chega na empresa lá, os caras passam meses desenhando. E o problema é o mesmo. Não sei se você lembra, o primeiro bancão que a gente chegou, você vai lembrar dessa reunião, né, CFC? A gente estava lá na reunião, que aí veio lá o metodologista. Como é que era o cargo do cara? Esqueci, era uma coisa assim o nome do cargo do cara. E o cara mandou, que eu vou precisar fazer uns 3 meses para fazer o desenho de não sei o quê. E aí o diretor de negócio falou assim, mas 3 meses porque eu estava precisando para dar o resultado. E o cara queria levar 3 meses só para fazer o desenho da solução. E verdade seja dita que aqui, aí eu quero só, Toledo, fazer um parênteses. Aqui, os dois estavam certos. Por quê? Porque o próprio modelo cilado, gestão que o banco empurra, é que se o metodologista não fizer o melhor desenho organizacional, que ele vai rolar para a empresa inteira, porque é assim que ele é medido, em quantos % da empresa ele está sendo colocado. Ele não é um idiota, pelo contrário, ele é estimulado a fazer o desenho perfeito de primeira. Assim como o cara de negócio, ele é estimulado a mexer no KPI de negócio e tal. Assim como talvez o engenheiro da TI, só para usar a engenharia que a gente falou, está sendo estimulado a entregar. Com qual qualidade? Não importa. Só entrega. Então, assim, é legal essa coisa da escala que a gente está discutindo aqui. A gente não tinha entrado ainda numa palavra que eu gosto de usar. Escala é sobre também evoluir o seu modelo de gestão. Porque todas aquelas métricas, se a gente não mexer no modelo de gestão, sistemas de incentivo e várias coisas que estão aqui por trás, a gente não escala, a gente não alcança as métricas. Porque tá cada um sendo estimulado a fazer um olhar e uma visão muito umbilical, né? Dado esse modelo macroeconômico aí, essa situação toda que a gente está discutindo, mais as restrições que as organizações têm no momento, levando em consideração também a história da Torre de Pisa lá, que você tem que fazer a fundação e tal, eu acho que o assunto aqui é o seguinte, você vai escalar, então vamos fazer o básico bem feito, que é um negócio que nós 3 valorizamos muito. O que é para vocês o básico bem feito antes de escalar? Acho que eu comecei ali, Toledo iterou em cima, ter boas métricas, clareza do que você sabe ali, e que você quer alcançar. E os guardrails também, né? Aquilo que você não pode piorar. Então, uma vez isso, aí, Toledo, vou me permitir aqui. Será que você tem que, de fato, fazer os times performarem melhor, fazer mais entrega? Porque às vezes você não tem nem confiança. Tô só dando exemplos aqui, que os times são capazes de entregar. Será que você precisa organizar seu portfólio? Porque hoje você está rodando 250 coisas em paralelo e aí, na verdade, as pessoas estão afogadas. Será que o que está nesse portfólio não está discutido estrategicamente? A gente está fazendo coisas menos importantes e aí são 3 caminhos válidos. Mas aí, de novo, qual é o problema e métricas que eu quero alcançar para você olhar caminhos? Todos os 3 caminhos que eu falei aqui agora, por exemplo, a gente já entrou em empresas e fez consultoria começando por qualquer um desses 3 caminhos. Tem um depende gigantesco de qual é o problema que você está precisando resolver. A gente entregou um monte de coisa, mas o resultado está ruim. É isso, qual é o problema que você quer resolver? E aí, por exemplo, 3 formas de entrar e começar a mexer que conversam com escala, mas que não necessariamente são rolloutar uma escala
na partida, certo? É uma pergunta, né, do Garrido interessante, porque, ao mesmo tempo, parte da resposta tem a ver com a customização, como ele falou, da arcada dentária. O que é o básico bem feito pode ser que varie também de acordo com a empresa. Mas eu vou ousar aqui, tentar um caminho, porque é o que eu ensino lá no Advanced CSPO, né? Que particularmente é um treinamento que demanda muito esforço cognitivo meu, mas é muito prazeroso porque eu peço os cases, que as pessoas tragam os cases para aula. Então eu pego os cases reais das empresas na hora ali. Então são 4, 5 cases que a gente vai construindo ao longo, né, do treinamento, e eu vou meio que fazendo consultoria nos cases quando estou ensinando as coisas. Então ali, claro, eu sigo uma ordem única, senão eu ia ficar maluco, de construção ali. Então, dado de novo, o certo seria respeitar a arcada dentária. Mas acho que existe um caminho que ele começa com o propósito, tá claro? As pessoas não sabem, às vezes, nem o propósito da empresa que elas trabalham. Então, qual é o propósito da sua organização? Aumentar 10% o meu lucro. Não, esse é o objetivo. Qual é o propósito? Qual é a contribuição que a sua organização dá para a sociedade? Legal. Qual é a contribuição da tua área? Qual é a contribuição desse produto? Né? Então, você começa com essa construção. Aí a gente vai entender o que é o nosso fluxo de valor. Qual é o nosso fluxo de valor? Entender o fluxo de valor significa entender o ponto a ponto e as etapas. Agora, o que está dentro desse fluxo de valor? Aí, usando conceitos tipo flight level, né, onde seria o nosso flight level 2. Né? Quais são os nossos projetos ou iniciativas? Temos gargalos, temos dependências, Então, existe uma ordenzinha que lá no Advanced SPO eu vou seguindo, que para mim são as coisas do básico bem feito. Mas, como você falou, né, Garrido? Vai depender da arcada dentária, e aí, dependendo da atuação, aí traz, o que você falou, métrica primeiro. E acho que é importante, talvez, trazer aqui, eu vou jogar para um de vocês dois, então, a cultura da experimentação, né? Porque entender que o que é a diferença entre esse discurso que eu acabei de fazer de um básico que talvez seja para todo mundo e o que é o que a gente, de fato, vai fazer. Depende dessa cultura da experimentação. Acho que eu vou pegar um gancho que passou aqui na minha frente, vou me agarrar a ele. Porque quando você falou, por exemplo, propósito, de objetivos, ou KRs, como isso se desdobra depois, praticamente todos os frameworks de escala plugam aí. Porque se você olhar, por exemplo, vamos aqui nos mais usados, provavelmente mundialmente hoje o mais usado é o SAFe. O SAFe, se você olhar o big picture dele, simplificado, óbvio, mas você vai ver que tem OKRs, você tem qual o propósito da empresa, OKRs, desenho de value streams, ou fluxos de valor, tá tudo lá dentro. Se você olha o LeSS por uma outra abordagem, também tá lá dentro. Se você olha o Scrum Scale, se você olha até no modelo Spotify, que não é um modelo para quem é mais antigo aí de casa, mas quando você desenha usando lá tribos, chapters, etc., você também tá olhando e endereçando, digamos assim, materializando uma série de coisas dessas. Então, por que não é só instalar? Porque, inclusive, pode parecer aqui, a forma como você trouxe é meio que uma ordem, certo? Então, cara, propósito, tal. Se eu seguir e instalar um desses frameworks, funciona. Não funciona? Por que não está funcionando, então? Eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre os frameworks em si, sobre, acho que, caminhos, origens, aonde cada um mais revolucionário, menos revolucionário. Por que o SAFe é o maior do mercado hoje? Acho que queria explorar um pouquinho com vocês. Vamos? Garrido, quer começar? Uma coisa que pouca gente sabe é que o Scrum at Scale, criado pelo Jeff Sutherland, Toledo e eu, a gente estava lá no primeiro curso oficial, junto com o Jeff, a gente deu aula junto com o Jeff, e a gente assinou o primeiro guia oficial lá do Scrum at Scale no lançamento. Que, teoricamente, está numa parede do MIT, a nossa assinatura lá, né? Exato, é muito legal, muito legal. Os 17 que estavam lá na criação do guia do Scrum at Scale e tal. Interessante. E o Scrum at Scale, ele sempre me pareceu muito uma forma de escalar muito baseada no Scrum básico, né? Que era faz o Scrum of Scrums e aí você escala por aí, com, obviamente, alguns elementos a mais e tal. Mas sempre me pareceu uma forma simplista até de tentar resolver o problema de escala. Só que a questão toda é que isso talvez seja interessante para você escalar poucos times aqui que estão muito próximos, que tem alguma dependência entre si, mas para cenários muito mais complexos, eu não acho que aquilo seja a solução ideal. Já o SAFe, quando eu olho para o SAFe, a sensação que eu tenho é que o SAFe ele é um dicionário de práticas que já existiam, que foram colocadas ali como peças de um quebra-cabeça, e aí você faz um mix and match e bota o negócio no ar do jeito que for. E por que ele acabou sendo talvez tão popular? Justamente porque ele virou um dicionário de práticas e porque quando as empresas que são extremamente tradicionais, complexas e engessadas
pensam em agilidade, qualquer 5% de melhoria já é um mundo para elas. Só levava um ano, né? Exatamente. O lead time era de um ano, se cair para 3 meses, que é o trem ali, por exemplo, a release train, seria lindo já, né? Maravilhoso. Então para quem é muito tradicional e muito engessado e muito complexo, o Safe é o oásis no meio do deserto. Para quem já atravessou a ponte para agilidade e já chegou lá, é quase como se fosse um passo atrás, porque eu vou engessar coisas que eu já resolvi. Então, eu entendo o Safe justamente como um passo em direção à agilidade, mas não é o destino final para quem é muito grande e está começando. Aí eu acho que faz sentido. Até porque o destino final não é nenhuma ferramenta, né? Não é o lead time reduzir em si. Exato. Né? Convenhamos. É isso. Então, de uma certa maneira, a própria estrutura razoavelmente engessada do Safe tem limite. E aí depois você vai ter que sair do Safe para ir pro ágil, entre aspas, que aí é polêmico. Essa frase que eu falei é polêmica e é diferente. Vou usar o princípio da autossemelhança. E usando uma analogia que a gente usa às vezes até em aula. Não seria o Safe para a escala o que o Scrum em muitas empresas foi para a introdução dos primeiros times ágeis aqui, quase como se fosse uma bicicleta de rodinha, exatamente como tendo ali o seu arcabouço, é mais claro, é menos orgânico, é um pouco mais prescritivo, cadências um pouco mais fixas, e isso traz um conforto. Inclusive para o executiva, certo? Que vai olhar aquele mapa e vai entender o que está aquele mapa. Tem uns loucos chegando aí, dizendo que é para fazer tudo orgânico. Hoje o time era de um jeito, depois muda para outro. E, como assim? Cadê teu mapa de riscos? Cadê o plano do que vocês vão entregar no próximo trimestre? Vocês me prometeram. Fica dizendo que vocês são ágeis e não me diz o que vocês vão entregar. É isso. Será que não é isso, na verdade? Eu acho que sim, acho que você está 100% certo, só que tem uma diferença fundamental das duas coisas. O Scrum foi desenhado para ser incompleto por definição. Então é assim, olha, você tem que priorizar o backlog. Como? Não, aí você traz a técnica que você achar melhor. Não, você tem que fazer melhoria contínua. Como? Não, aí você traz a técnica que você tem que achar melhor. Então, por um lado, ele exagerou na simplicidade. E aí muitas pessoas ficam perdidas e aí começa o copy-paste, né, de ideias. Não, então eu vou fazer aqui, vou copiar a técnica do time do lado. História de usuário não é do Scrum, inclusive, por exemplo. Não é do Scrum, e por aí vai. E N elementos que não são do Scrum, as pessoas tratam como se fossem. E aí é que entram as disfunções. Por outro lado, o Safe fez o oposto. Não, eu não vou ser incompleto por definição. Eu vou ser absolutamente completo. E engessa, gera o efeito oposto, né? Então, nem tanto, nem tão pouco, sabe? Eu acho que o meio termo é um negócio legal. Mas eu concordo contigo. É uma maneira que eu acho ótima para sair do mega complexo tradicional. Mas não é para parar nela. Se você parar nela, você parou no meio do caminho. A minha comparação aqui, em vez de ser essa que você fez, você seria com o PMBOK. Então, o PMBOK, ele tinha a sua utilidade de ser o dicionário também da área de projetos, certo? Com seus 20 e tantos livros. Tinha tudo ali dentro. Então, a ideia do Safe, ela parte desse mesmo princípio, de ter tudo, de tentar resolver pela complexidade. Porém, a gente acredita, né, e por isso que não pode ser a etapa final, que por ser o problema complexo, a solução não precisa ser complexa, pelo contrário. A gente acredita que as coisas mais simples é que vão fazer que a gente consiga evoluir no complexo. E corre o mesmo risco de coisas que a gente ouvia 20 anos atrás, né, as pessoas falam assim, não, o PMBOK é ótimo. O problema é que as pessoas querem implementar tudo. Não era para implementar tudo. Era para implementar só que na prática o que acontecia é que o cara vê lá um PMBOK com tantas, não sei quantas práticas. Se não implementar uma e der errado, as pessoas falam, mas também você não fez tal coisa, é que o cara faz, então vou fazer tudo. Uhum. Então, o Safe tem acaba induzindo as pessoas a fazerem do Safe a versão total, completa na hora de implementar. E aí você não tem mais o lance da arcada dentária, que se encaixa, porque estão empurrando tudo que está ali para dentro da empresa, independente de que seja a empresa. Porque se não fiz, não fiz isso aqui do Safe, também tu não fez tudo? Então na tua eu vou fazer tudo. Então a semelhança tem mais a ver com o PMBOK. Eu acho que é menos sobre a ferramenta Safe em si, certo? Só tô checando aqui com vocês. É mais sobre, cara, como eu tenho tanta coisa e eu tô inseguro, né? Quando eu digo eu aqui, qualquer agente de transformação interna, qualquer liderança, tudo. E eu tô vendo que, isso aqui é uma prática de portfólio a cada 3 meses. Vou dar um exemplo bem real, tá? Planejamento de 3 meses não é uma coisa que o Safe inventou. Se faz há muitos anos. Porém,
planejamento de 3 meses, buscando ter um lead time de no máximo 90 dias, cara, é uma ótima ideia para algumas empresas. Só que fazer o planejamento trimestral e o lead time continuar em 140, 160 dias, era um negócio que acontecia antes também e continua acontecendo, independente se você está usando Safe ou não, hoje em dia. Então eu acho que é muito sobre, de novo, voltando. Mas qual era a métrica que eu estava buscando? Era a redução de lead time? Era trazer ele pelo menos para 90 dias? Se não está funcionando, tem um catálogo de práticas ali no Safe que pode ser bom para usar algumas coisas. Não precisa usar tudo. O planejamento trimestral é uma ótima ideia, por exemplo. Desde que eu não fique planejando só para inglês ver, certo? O castelo de mentiras continue de pé. Por exemplo, só para distanciar aqui. Não, é interessante, porque na época que eu trabalhava na Globo, por exemplo, antes de nascer a K21, o planejamento era trimestral, mas o lead time era de uma semana. Então, o que acontece? Eu até penso o que eu vou fazer, porque eu tô lidando com 9 empresas diferentes, com dezenas de times, tinha uma complexidade enorme ali. Você tinha stakeholder, né? Você tem que dar um reporte pro board executivo da empresa. Exatamente, e eu preciso pensar um pouco mais à frente, porque outros times precisam se mexer na hora que eu tô me mexendo aqui, antecipadamente e tal. Então tinha uma complexidade de gestão muito grande, mas o lead time era extremamente curto. Só que o que acontece com a maioria das empresas é que o lead time já é gigante. Qualquer melhoria é maravilhosa. Então eu acho que é esse o ponto. Eu estudei bastante o Safe, eu conversei com alguns instrutores, eu li bastante sobre, e a sensação que eu tenho é que se a gente pega aquilo que está ali e a gente traz a nossa experiência, a nossa cultura, o nosso jeito, o K21 Nowhere de fazer, a gente consegue resolver essa questão do lead time de uma maneira até muito melhor do que o que está ali. Então, dá para, de fato, a gente beber em qualquer fonte de qualquer método que existe e a gente trazer justamente o que é o diferencial, que é essa experiência de olhar para o negócio como um todo, de olhar para os fluxos, de olhar para as dependências, de olhar para a forma como a gente organiza o trabalho e daí a gente propor as melhorias. Então, eu acho que não importa muito o método. O que importa é o jeito de fazer. O jeito de fazer é mais importante que o método. Esse é o ponto. Toledo, eu vou puxar uma pergunta para você aqui, que assim, acho que a gente tava falando do Safe agora, o Safe ele encaixa, acho que até usando a analogia PMBOK que você trouxe no passado, as pessoas simplesmente instalarem as coisas, ele traz respostas e um catálogo grande de respostas que dá um certo conforto, certo? Principalmente para um C-level, para um nível executivo que consegue enxergar um big picture, talvez mais previsível e tudo. Por quê? Eu diria que o Safe tem uma característica mais revolucionária, ou pelo menos tem sido implementado de maneira mais revolucionária no mercado. Mas ele não é o único framework de escala revolucionário, certo? Ele conversa mais com a lógica corporativa, com práticas, inclusive, que já eram usadas, e ele organiza e sequencia isso, mas ele está longe de ser o único revolucionário. Então, pensando aqui para a gente passear pelos frameworks, eu vou começar talvez dos mais revolucionários, a gente falou do Safe de alguma forma, ou que é tratado de maneira mais revolucionária em geral, e aí depois a gente vai para uns mais evolucionários. Less seria revolucionário também? Boa pergunta, cara. Fala um pouquinho. É interessante porque tudo depende da escala que você está usando. Você está usando do revolucionário para o evolucionário, e aí o Less ficou perto do Safe, né? Mas se eu usar uma outra escala que é complexidade e simplicidade, talvez eles estejam nas pontas opostas, né? Então, o Less, sim, ele traz uma característica mais revolucionária, né? Especialmente do ponto de vista dos dois criadores, né, do método, né, que é o Craig Larman e o Bas Vold, né, eles normalmente nas consultorias que eles fazem, eles revolucionam. Porém, a proposta do Less é ser a coisa mais simples possível. Qual é o mínimo do mínimo possível que eu vou fazer aqui para conseguir escalar? Que já é revolucionário pensando em vida corporativa, certo? Exato, né? Então, o Less significa Large Scaled Scrum. Então, naturalmente, eles partem do Scrum. Então, eles pegaram o framework Scrum e falaram, cara, qual é o mínimo? Scrum é legal para um time. Qual é o mínimo que eu tenho que colocar aqui para que funcione para dezenas de times, e eles têm cases lá com mais de milhares de pessoas. E realmente é muito pouco, cara. Eles adicionaram chega a ser ridículo, cara, porque eles adicionaram uma reunião a mais, um evento a mais, e em termos de papéis, quando passa de 80 pessoas, tem um papel a mais só. Então, é extremamente simples. Eles vão muito atrás de resolver, e eu gosto também do Less, de todos os frameworks, o que eu sou mais fã é o Less, porque eu gosto muito da simplicidade. E eles partem justamente daquilo que a gente falou lá atrás, que é resolver, eu quero não ter problemas de dependências, ao invés de como é que eu lido com elas. Porém, é tão puritano que é muito difícil você fazer. Então, não é à toa que
eu desconheço um caso de LESS adotado aqui no Brasil. Então a gente, né, apesar de que nós aqui na Nauer, né, nas nossas consultorias, a gente buscar muito o LESS como nos nossos elementos, mas o LESS ele acaba sendo quase que aonde eu gostaria de chegar, né? A minha utopia é onde eu quero. Então, dificilmente a gente vai chegar e fazer uma revolução diretamente para o LESS. Até porque a gente sabe que revolução tem outras consequências. E aí eu vou jogar a bola de volta para vocês aí, né? Já que você me jogou aqui do revolucionário, acaba que na prática, nós aqui, a gente usa muitos elementos de Kanban para a gente conseguir, talvez possa falar um pouquinho de Flight Levels também, que não é um framework, mas é uma visão que a gente enxerga, né, no mundo corporativo, né, essa maneira de escalar. A gente acaba usando muito mais o Kanban, que se propõe ser evolucionário. Então, quem quiser aí, passo a bola ali. Deixa eu só pegar um gancho antes de entrar no evolucionário aqui, Toledo, que é o seguinte, essa é uma das grandes críticas, seja do LESS, mas do Nexus também, muita gente fala, e do Scrum at Scale, que é o oversimplification da complexidade corporativa, ou dos... Deixa eu falar... Complexidade tem todo um estudo Cinefin também que pode estar aqui. O que eu estou falando aqui é das burocracias, certo? É da complexidade nesse sentido, não do estudo de complexidade, só para deixar claro para quem está nos ouvindo. Mas aqui é toda a gama corporativa. Cara, como é que eu vou oversimplificar? Isso é revolucionário demais. Eu trabalho aqui na Big Corp com milhares de funcionários, tem um monte de curva de rio, tem um monte de departamento aqui. Eu não consigo ser tão simples assim. E esse é um ponto de crítica muito forte. Eu estou agora botando aqui no mesmo cesto, apesar de terem diferenças grandes entre o LESS, o Nexus, por exemplo, e o Scrum at Scale, têm suas similaridades, mas tem muita diferença. Mas os três, eu ouço críticas de quem está no mercado corporativo dizendo, cara, entendo a ideia e é lindo, mas é quase utópico. É muito puritano pro meu cenário. E aí, legal ainda, só para fechar essa parte do revolucionário, como isso ajuda, inclusive, a explicar por que o Safe teve muito mais adoção. Porque ele responde melhor um passo de falar de escala para dentro de um contexto de onde já estava sendo praticado, a prática do planejamento trimestral, que já usava mais ou menos, práticas que já estão se encaixando ali com o próprio mindset, certo? Aí agora vamos para uma perspectiva evolucionária. Desculpa, Toledo, mas voltando. Garrido, posso começar com você na perspectiva evolucionária? Afinal de contas, você foi um dos primeiros guides de Flight Level também. Não, eu queria só fazer um comentário antes, que é o seguinte, que é o negócio do LESS. Eu me lembro de estar conversando com o Craig Larman, eu fiz o curso de LESS com o próprio Craig, depois eu fiz com o Bas também, e eu lembro de estar conversando com o Craig e eu fiz uma pergunta, né, e aí eu perguntei assim, falei, cara, mas o que precisa para começar? E aí ele falou assim, não, para começar já tem que ter transformado um monte de coisa. Aí eu falei, pô, mas aí é difícil começar. E aí eu acho que foi, talvez muito pelo discurso oficial do LESS, é que a coisa tenha chegado nesse ponto da crítica. Mas, cara, na boa, acho que a forma como o Toledo ensina o LESS, por exemplo, como a gente usa, é muito com a nossa cara de cultura da experimentação, de adaptabilidade, de, pô, não, vamos entender o cenário aqui, vamos começar devagar, vamos começar nesse canto, depois a gente vai espalhando. Eu acho que a gente encontrou uma fórmula muito simples de aplicar coisas complexas. Então, não se pegue ao que o mercado fala, porque não necessariamente precisa ser desse jeito. E aqui na Nauer K21 a gente tem um jeito de fazer que é super simples e funciona. Então, eu acho isso bom. Pensando no evolucionário, eu acho que é aquela história do vamos começar com o que você tem e vamos tentar encontrar o primeiro ponto para melhorar. Cara, o jeito mais fácil de fazer as coisas na vida, né? Porque tudo é overwhelming, né? Tudo é muita coisa. E transformar tudo de uma vez... Cara, raramente dá certo. Acho que nunca deu, né? Não conheço nenhum case de tombamento que tenha funcionado, né? Mas tudo bem. Então, essa história do evolucionário, ela é boa porque ela permite o aprendizado ao longo do caminho. Porque quando você faz um tombamento, não tem ninguém aprendendo nada, cara. Tá todo mundo desesperado para fazer aquilo funcionar. O aprendizado é muito complicado. Aprender enquanto você transforma, enquanto você adapta ou adota algum método, algum jeito de trabalhar, para mim é fundamental. E aí, o problema, e aí falando especificamente do tombamento, para mim o problema do tombamento é que o grau de estresse da virada é tão grande que as pessoas entram em pânico. Naquele momento, em pânico, ninguém tá aprendendo nada. Vai funcionar em algum momento, mas no pânico não rola. E por isso eu gosto do jeito evolucionário de pensar, porque ele permite o aprendizado gradativo, o aprendizado contínuo, e isso para mim é fundamental como forma de fazer qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você vai fazer na vida,
começa experimentando, aprendendo, adaptando, ajustando, e você vai melhorando. Eu gosto de dizer, inclusive, o seguinte: qualquer processo ruim fica médio daqui a 2 meses, bom daqui a 6 meses. O lance é o ponto de partida. Se você partiu de algo que já era bom, vai ficar ótimo. Se você partiu do ruim, ele vai ficar bom. Melhoria contínua em ciclo curto, sempre usando o aprendizado. E aí eu acho que a grande sacada do ciclo curto, seja para escalar, seja para usar Scrum, seja para qualquer coisa, é você encurtar o tempo entre aprender algo e colocar aquele algo em prática. Qualquer método que se propõe a ágil tem que partir desse princípio. Encurtar o tempo entre aprender e usar o que você aprendeu. E aí o evolucionário casa muito bem com esse jeito de pensar. Exato. A gente tem falado muito na Nauer que, assim, no ciclo curto, e aí cada corporação está com um ciclo curto definido diferente, certo? De novo, qual é o seu ponto de partida? Qual vai ser o ciclo curto que você vai buscar agora? Uma semana, 15 dias, um mês, um trimestre? Não estou julgando aqui. É um ciclo mais curto do que você tem hoje. Nesse ciclo curto, você deveria estar melhor em melhorei os meus resultados? Trouxe resultado? Se eu não trouxe resultado, que aprendizados eu trouxe? Porque, cara, desenvolvendo produto e serviço novo, às vezes o resultado não vem, certo? Você errou o público-alvo, você errou a funcionalidade, não é bem isso, não deu match ali com o que você estava desenvolvendo. Mas trouxe aprendizado? Conectando aqui, cara. Se eu não trouxe nem resultado nem aprendizado, cara, tá todo mundo trabalhando. A gente deveria discutir sobre os problemas que a gente está tendo para não ter tido nem resultado nem aprendizado. Mas o ciclo curto é algo que eu não quero abrir mão, para poder garantir que essa roda está girando, né? Eu diria que esse é um dos temperos de escala que a gente busca, como Nauer, né, nos nossos clientes. O grande lance é como faz esse tempero permear a estrutura organizacional, não trivial. Tem uma coisa, Toledo, que o Les a gente falou, né, e eu ainda não queria perder, que a gente usa muito. Esse é o que a gente mais usa em consultoria, a definição de um produto ou serviço mais amplo. Eu acho que é muito importante falar isso porque esse é dos aspectos mais evolucionários se você discutir direitinho. Porque várias vezes, por exemplo, pega aí pensa que a gente falou de contexto financeiro, pensa, por exemplo, aquele banco que hoje, se você olhar POs, PMs, ele tem 25 produtos só de cartão. Cartão de crédito, cartão de débito, cartão de crédito pré-pago, cartão de crédito não sei o quê, e time de componente, não sei o quê. Aí você vai olhar, você tem 25 líderes de produto olhando para uma coisa que no fundo é um produto só. E que não está sendo tratado como produto só, porque está totalmente componentizado, está totalmente espalhado, e você não consegue ter uma visão de negócio, inclusive, coesa. Por que o Garrido na Globo, por exemplo, tinha um lead time de uma semana? Porque era uma visão muito coesa de produto, era uma visão muito boa de um macro produto, ou plataforma, por exemplo, de conteúdo ali que o Garrido era um dos responsáveis, estava muito coeso essa visão. Então, é mais fácil você conseguir focar os times e as entregas para fazer isso acontecer. Então, só um elemento aqui, que não é porque às vezes a característica para você implementar quando você lê é mais revolucionário, que você não pode pegar pequenos elementos desse e já trazer um ganho aqui. Então, tá aí um exemplo, né? Tem um grauzinho de revolução, mas é menor do que sair colocando tudo. Então, na ótica aqui do Kanban e do Flat Level, corroborando aqui com o que o Garrido falou, qual é esse primeiro salto, essa primeira dor que a gente está tendo? É na organização entre esses times? É no portfólio? É na conexão? Não tem visão hoje onde estão os gargalos? Vou trazer um exemplo bem comum quando a gente está usando essa analogia de Kanban e Flat Levels. Qual é a primeira coisa para você saber o problema que você tem para resolver? É conhecer o problema. Várias vezes, as pessoas estão usando os frameworks de escala, mas ainda não criaram uma visão de fluxo ponta a ponta. Você cria até a value stream, né? Mas a forma como a gente acompanha o que está sendo entregue não tem uma visão de ponta a ponta. Se você cria essa visão, você vai começar a ver onde as coisas estão ficando paradas, certo? As curvas de rio. Será que tem ali 18 coisas que estão aguardando ir para produção? Por que elas estão aguardando para ir para produção? Por que elas não foram entregues ali? Porque tem o processo XPTO, a gente vai Gmood e a gente faz um processo de implantação, não sei o quê, porque a gente tem dificuldade de lançar em produção. Ótimo, as coisas estão paradas ali. Quanto tempo? Meses? Será que não é isso que a gente deveria estar atacando agora? Esse não é o gargalo organizacional? Talvez essa seja a perspectiva mais evolucionária para a gente aprender, né? Enxergar o todo. E, cara, qual é o ponto? Acho que esse aqui é a essência do trabalho evolucionário. Tem problema espalhado na minha cadeia de valor inteira. Qual é o que está mais me atrapalhando hoje para eu tentar trabalhar em cima e fazer esses pequenos experimentos, né? É o pensamento sistêmico, né? Acho que esse é o ponto. E é interessante porque acho que pensamento sistêmico conecta muito o nosso jeito de trabalhar. Tanto o Kanban quanto o LeSS, que eu acho que são as duas coisas que a gente acaba adotando mais, assim, né, como ferramenta do dia a dia na hora de escalar, são calcados em pensamento sistêmico.
Então, no final das contas é isso, a gente quer achar pontos de alavancagem, e olha como isso vai conectando tudo, né? Os pontos de alavancagem é justamente o que vai dizer qual é a métrica que você vai ter que medir para ver se você está de fato trazendo o resultado daquela sua ação, da sua reorganização, etc, né? Enfim, eu curti bastante, cara. Galera, então, só para aproveitar aqui, a gente já está quase se encaminhando para o final aqui do nosso episódio. Eu queria trazer um reforço aqui de todos esses métodos de escala, de todas essas técnicas que a gente falou. Quais são os que vocês pessoalmente mais veem funcionar, mais gostam? Queria, de fato, reforçar aqui o positivo para quem está conhecendo, né? Tá ouvindo a gente pela primeira vez aqui, tá aprendendo sobre esse assunto. Garrido, posso começar contigo? Boa. Eu gosto muito do Less. Acho... Exatamente pelo que o Toledo falou, de ter sido construído em cima do Scrum, mas uma estrutura mínima necessária para aquilo funcionar em escala. Eu gosto muito da ideia por trás do Less, da forma como o planejamento é feito, da forma como a review é feita de maneira colaborativa. Eu acho isso muito legal. O que eu chamava na Globo na época que a gente fazia uma vez por trimestre, a Big Review, com todos os times no auditório e tal. Eu gosto muito desse jeito de pensar. Eu acho que tem alguns elementos, não é modelo Spotify, porque não existe modelo Spotify, nem o Spotify usa o modelo Spotify, mas existem alguns elementos do trabalho que o Henrik Kniberg apresentou lá no Scrum Gathering de Paris em 2013. Eu estava lá, inclusive, eu assisti a primeira palestra que levou à criação do modelo, e eu acho que tem elementos ali que são também muito simples, elementos principalmente de coordenação e comunicação em alinhamento entre equipes, que eu acho que são muito legais, e a autonomia que as equipes têm para tomar a decisão de como é que vão resolver seu problema e aquilo se propagar organicamente. Eu acho que aquilo é um valor importante para a gente carregar para qualquer experimento que a gente faça. E eu gosto muito da ideia e aí o CFC, em alguns momentos no episódio hoje aqui, falou sobre qual o problema que você quer resolver, qual o problema que você quer resolver. Mas eu acho que tem duas perguntas que têm que ser feitas, e eu brinco sempre com isso, o CFC sabe bem. Qual o problema que você quer resolver e qual o problema que você acha que você vai criar com essa iniciativa? Porque, na verdade, toda modificação no fluxo de trabalho gera potencialmente benefícios e potencialmente desalinhamentos. Então não importa o modelo que você vai usar, o que importa para mim de verdade é a gente ter visibilidade, transparência e tranquilidade de que a gente vai errar e vai fazer um monte de coisa que não vai funcionar de primeira. Mas a gente tem a possibilidade de, em ciclo curto, praticando melhoria contínua, resolver e melhorar. Então, tem esses pedaços do Less, esses pedaços do que o Henrik Kniberg apresentou lá, do Spotify, que eu acho que são muito valiosos para todos nós. Simplicidade sempre ganha. Toledo falou essa frase aqui, vou repetir. O simples é um negócio maravilhoso. Eu adoro solução simples. Eu sempre busco a solução mais simples que resolve o problema que eu tenho. Adicionar coisa é fácil, né? Adicionar coisa é fácil, difícil é tirar. Adicionar é fácil. Tirar é que é o difícil, né? A simplicidade é o suprassumo da coisa. Ou seja, para ambientes extremamente complexos, é desescalar que é a ideia. Essa frase do Craig Larman eu acho maravilhosa. Eu aproveitei aqui, é quase que um resumo, hein? Coisas boas. 1. Cuidado, não construir a torre de Pisa com as coisas erradas. 2. Olhe pelos 4 domínios, que essa torre de Pisa pode estar em cada um dos 4 domínios. 3. Parta do propósito. O propósito tem que estar muito claro, porque a partir do propósito a gente consegue ter o pensamento sistêmico, a gente consegue entender por onde começar, e aí entra mais uma coisa que talvez aqui na minha ordem de coisas para falar seja o evolucionário, certo? Faça evolucionário. Ou seja, estenda suas cadeias de valor e qual cadeia de valor pela qual você vai começar a escalar ou corrigir o jeito de escalar. Métrica, também por causa do propósito, dada a cadeia de valor, qual é a métrica que a gente vai estar usando. A gente mencionou aqui também sobre flight levels. Flight levels é uma maneira de você conectar a estratégia até a execução. O Less, a gente destacou o que está na base do Less. Então, usar aquela coisa, né? Não quero fazer a revolução do Less, você tem que usar o Less. O que está na base do Less e que a gente usa pra caramba nas nossas práticas de consultoria? A gente quer aumentar a autonomia dos times, com os 3 A's, e ter produtos mais amplos. Essa é a base. É isso que a gente busca. E, finalmente, reforçando a mesma coisa, que foi a última coisa que o Marcos falou, cultura da experimentação e melhoria contínua. E melhoria contínua tem uma palavra que ela é importante a gente falar e ela é difícil da gente discutir sobre isso. Significa a gente ser menos arrogante, né? É difícil de falar sobre isso porque quando você fala isso, você mesmo está sendo um pouco arrogante. Mas a gente ser menos arrogante que a gente consegue fazer um super desenho e que aquilo vai dar certo. Porque virar o soco do Mike Tyson. Então a gente tem que ser menos arrogante. Que vai vir o soco do Mike Tyson. A gente tem que estar preparado para a gente ir ajeitando o desenho de como vai ser. Eu só vou fazer um ajuste aqui. Não é o soco do Mike Tyson, é o soco do Jake Paul.
Teve a luta lá, pronto, é isso. É verdade, que ganhou do Mike Tyson agora recentemente. Mas também, né, agora que o Mike Tyson tá com 50 anos é fácil, né? E o cara tá com 20, pô, é meio desigual o físico ali dos dois hoje em dia. Brincadeiras à parte, gente, vamos lá. Eu acho que tem... Primeiro, né? Quem tá numa vida corporativa discutindo escala, você já tem disfunções instaladas na empresa hoje. Natural, certo? Quem nunca viveu que atire a primeira pedra. Essas disfunções hoje, elas são conscientes? Qualquer processo de escala que não torna o que está implícito explícito tem uma chance enorme de falhar. E aí, como é que você vai tornar isso explícito? Pode ser numa análise de fluxo, pode ser nas métricas que você quer evoluir, na transformação, enfim, tem jeitos diferentes, mas torne aquilo que está implícito explícito. Se a disfunção não for consciente, você nunca vai poder fazer um trade-off em cima dela, nunca vai poder fazer uma escolha em cima dela. Ferrou, certo? Que é aquela coisa, vira aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim, tem que continuar assim, porque aqui na empresa é assim, não vai transformar nada. Então, essa é a primeira dica. A segunda é, cuidado com, principalmente quando você quer olhar fluxo, você querer olhar o fluxo a partir da visão do seu time, somente quem está trabalhando aqui no nível time. Na escala, normalmente é importante que você tenha uma visão de portfólio como um todo, ou seja, do riozinho, do ponta a ponta como um todo. Porque o seu time, infelizmente, está dentro de algum silo organizacional. Por exemplo, porque meu time é um time eminentemente de TI. E aí eu não conheço a galera de produto, eu não conheço a galera de operações, eu não estou enxergando todo. E aí você está tomando uma série de decisões achando que você está olhando a face do prisma correto. E aí tu vai escalar em cima de uma visão muito particular da empresa, que não reflete, de fato, o ponta a ponta. Então, uma dica aqui é até o métrica de lead time, certo? Tem um monte de empresas que a gente passa que o que está sendo usado como lead time é 30%, 40% só do fluxo como um todo, ou seja, é um cycle time, é um pedacinho só. Então, será que na sua organização, você hoje está usando métricas, está tendo uma visão que é de fato do ponta a ponta? Falar de escala sem ter certeza sobre isso, sem enxergar isso, pode criar um monte de premissa errada que você vai acabar escalando a Torre de Pisa, usando aqui a analogia já antes dita. Então são minhas duas dicas aqui. Disfunções conscientes, tornar as disfunções o mais conscientes possíveis, tentar enxergar de fato de uma visão mais sistêmica o fluxo, e não só na sua ótica de time, ou só na sua ótica departamental, diretoria, porque isso pode estar você a tomar um monte de premissas erradas, e aí ferrou. Aí vai ser a Torre de Pisa mesmo. E é isso, galera. Obrigado por ter episódio denso, episódio difícil de gravar aqui, de resumir, mas quero agradecer a Toledo, Garrido. Manda um beijo, um abraço pra galera aí, e valeu, galera. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham curtido como eu curti aqui. Eu aprendi, hein? Espero que tenham aprendido bastante também. Foi bem legal mesmo, gente. Super obrigado e vem mais coisa boa por aí. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.